Bom dia! Dá um bom dia para quem está do seu lado aí. Dá para outra pessoa agora. Fala bom dia, que bom que você está aqui comigo nesse domingo lindo, abençoado, com céu lindo. Vocês viram o céu hoje? Que lindo! Maravilhoso! E nós estamos na quarta mensagem da nossa série Não Se Cale. Amém? E hoje nós vamos falar sobre palavras que curam e palavras que matam. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Vai passar aqui no telão, é um versículo pequeno que nós vamos ler e meditar nele. Amém? Provérbios 12, 18 diz assim: algumas pessoas ferem com palavras duras, mas as palavras do sábio trazem a cura. Vamos ler todos juntos? Algumas pessoas ferem com as palavras, mas as palavras do sábio. Amém. Eu oro que essa mensagem de hoje entre na sua casa, na sua vida, na sua semana e faça morada no seu coração e que você possa aplicá-la em nome de Jesus. Amém? Sabe, gente, existe algo muito poderoso dentro de você, mas é algo que não ocupa somente espaço, mas é algo que ocupa uma atmosfera. Como assim? É algo invisível, mas capaz de alterar e destruir ambientes, de levantar pessoas, de mudar destinos. E o que é isso? São as palavras que saem da sua boca. Amém? Muita gente acredita que milagres, eles aconteciam a partir de ações somente. Mas a Bíblia, ela mostra repetidamente, às vezes, em que o céu se move através das palavras. Quando você vai ler a palavra do Senhor, você vai ver que Deus criou falando. Jesus, ele venceu tentações falando ali, confrontando Satanás. Os profetas mudaram histórias falando. E Satanás tenta destruir pessoas hoje usando o quê? A linguagem. Por quê? Porque as palavras não são neutras. Você pode falar comigo? As palavras não são neutras. Elas carregam vida ou carregam morte. Elas aproximam ou elas afastam. Elas curam ou elas ferem. As palavras são isso. Palavras são sementes emocionais. Mais cedo ou mais tarde, elas produzem fruto. Por isso que no vídeo que nós ouvimos, da introdução à mensagem, ele fala que você vai se encontrar com as palavras que você disse hoje. Porque elas são o quê? Sementes que hoje você planta, amanhã ou depois você vai colher. Amém? E talvez um dos maiores problemas dessa geração que nós estamos vivendo hoje não sejam a falta de talento. A gente tem tanta gente talentosa, tanta gente inteligente, informada, conectada. É uma era que nunca houve antes. Algo novo, algo inédito. Mas talvez seja o excesso de palavras torpes, ou palavras tóxicas, ou palavras destrutivas que saem das nossas bocas. Amém? Vivemos em dias que nós aprendemos a responder tudo, mas desaprendemos a edificar coisas. Aprendemos a argumentar muitas coisas, mas desaprendemos a curar. Aprendemos a opinar muita coisa. É isso, é aquilo outro. Mas desaprendemos a restaurar coisas. Porque a maneira que você fala determina o tamanho da sua maturidade. A família sendo destruída por palavras. Há casamentos sendo destruídos por palavras. Há filhos tentando sobreviver àquilo que eles ouvem dentro de casa. Ontem eu fui assistir o filme do Michael Jackson. E vou dar só um spoilerzinho aqui que não afeta em nada. O pai dele sempre falava que ele era narigudo. Olha como que ficou o nariz dele após o final da sua vida. Aquele narizinho de Peter Pan. Ele se inspirava no Peter Pan para ter aquele nariz. E aí o pai dele sempre falava, seu narigudo, seu narigudo. Então quando ele começou a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele fez foi tentar mudar o nariz. Isso era o quê? Uma palavra de um pai sobre um filho. Porque palavras têm peso espiritual e peso emocional. Amém? E o problema, gente, das palavras é que as palavras, elas nunca desaparecem. Elas nunca
terminam. As nossas palavras ecoam. Elas são eco, certo? E tem muita gente adulta tentando resolver coisas que ouviu na sua infância. Você não presta, você não será ninguém, você não consegue. Tem pessoas que cresceram fisicamente, mas emocionalmente continuam com aquelas frases antigas que ouviram dos seus pais ou de pessoas que tinham autoridade sobre você, de um professor da escola. Sabe, pessoas quebradas emocionalmente, quase sempre carregam histórias de palavras destrutivas. Talvez você está aqui hoje e você ouviu algo dos seus pais ou dos seus avós, dos seus tios, de alguém que cuidou de você, de alguém que te ensinava. Mas hoje isso vai ser quebrado sobre a sua vida, amém? Porque as palavras, elas podem virar prisões emocionais. E a Bíblia compara a língua com espada, fogo, veneno e leme de navio. Quando você lê a palavra, você vai ver que sempre há essa comparação. Porque pequenas palavras podem gerar grandes destruições. Tiago 3,5 diz assim: a língua é pequena, mas pode se gabar de grandes coisas. Veja como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. A língua é pequena demais para aparecer. Ela fica dentro da nossa boca. Quase ninguém vê a língua do outro, um do outro. Mas poderosa demais para ser ignorada. Você não fala assim, não, que língua bonita aquele irmão tem. Ninguém faz essa comparação. E muitos aqui nem gostam de comer língua de boi. E aí a língua, ela não mostra, ela não aparece. Vocês já falaram assim, não, a língua da pastora é linda. Ninguém nunca viu a minha língua e nem eu vi a de vocês. O Carlos já viu. Mas ela é grande demais para ser... É pequena demais para ser vista, mas é grande demais para ser ignorada. A gente não consegue ignorar aquilo que nós falamos. Uma única palavra, cheia de Deus, pode restaurar alguém completamente. Amém? Jesus entendia isso e por isso ele não fazia milagres somente físicos. Ele curava as pessoas, sim, fisicamente, mas ele também restaurava emocionalmente as pessoas, através daquilo que ele falava. Ao paralítico ele disse, levanta-te. Isso foi uma palavra bendita sobre a vida daquele homem. A mulher adúltera, ele falou assim, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Para Pedro, depois de o ter negado, ele fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Para Jairo, ele fala, não temas, Jairo, crê somente, a sua filha não está morta, ela apenas dorme. E aí ele fala, Talita cumi, levanta-te, menina. Jesus sabia que pessoas não precisam apenas de soluções imediatas, de milagres físicos. Pessoas precisam de reconstrução emocional. E o diabo, ele usa as palavras para quê? Para nos aprisionar. E Deus usa a palavra para nos libertar. Amém? E talvez o Espírito Santo tenha trazido você aqui hoje porque existe algo que ele precisa de realinhar na sua comunicação. Porque existem pessoas que cantam sobre amor, mas não vivem o amor. Cantam sobre esperança, mas não vivem esperança. Cantam sobre paz, mas não têm paz. Mas hoje essa história vai mudar, amém? Quando pessoas saem perto de você, como elas saem? Isso é uma pergunta para nós. Então, mediante essa introdução, eu queria que nós compartilharmos o que vamos aprender com esse texto, o que vamos aprender sobre a palavra, sobre a língua, sobre aquilo que nós falamos. Provérbios 18, 21, nós vamos ler todos juntos. Diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Vamos ler juntos agora? A língua. Palavras têm poder emocional real. Efésios 4, 29 diz assim, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas. Existe uma mentira, gente, perigosa, que fala assim, foi só uma brincadeira. Foi só uma palavra. E em Provérbios tem um versículo, eu não estou me lembrando qual, que ele fala assim, quando a pessoa faz alguma coisa e fala assim, fiz isso de brincadeira. Como um louco que lança flechas, assim é a pessoa que disse,
fiz isso de brincadeira. Foi só uma palavra. Ele é sensível demais. Não, palavras possuem impactos emocionais. Provérbios 26:18. Como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Viu, gente, como é que a coisa é séria? Você pode apagar a coragem de alguém em uma única frase. Você transforma uma casa inteira, um ambiente, um relacionamento pela maneira que você fala. Porque palavras criam, como falei, atmosfera. E a atmosfera responde à linguagem que domina aquele ambiente. Então, quando você chega em um lugar, você tem o poder de mudar a atmosfera daquele lugar. Amém? E você fala assim: olha, eu cheguei aqui, Satanás, você pode ir embora, porque essa atmosfera vai mudar, esse lugar vai mudar, o Espírito Santo vai reinar, porque eu sou um filho amado de Deus e eu cheguei nesse lugar. Esse território, a partir desse momento, é meu. Amém? E por isso que Satanás tenta contaminar os ambientes com o quê? Com a comunicação. E Satanás, ele sabe disso. Muitos casamentos não acabam por traição, acabam por quê? Desgaste verbal, discussões, palavras que foram ditas. Às vezes nem uma agressão física e nem uma traição, mas palavras que foram faladas. Filhos se afastam, às vezes não por rebeldia, não, mas porque ouviram palavras que não os validaram. Equipes não adoecem por excesso de trabalho, mas pela maneira como a liderança comunica algumas coisas. Existem ambientes que não precisam de mais dinheiro, precisam de mais comunicação saudável. Amém? Ambientes emocionalmente doentes quase sempre possuem uma comunicação tóxica. Mas existe uma palavra que fala, em Provérbios também: leais são as feridas feitas pelo seu amigo, porque os beijos do inimigo são enganosos. Então não acho que só porque precisamos falar coisas boas ou precisamos dizer coisas boas que você nunca será confrontado pelo seu amigo ou pelo seu líder ou pelo seu pastor ou por quem for. Porque leais são as feridas feitas por eles na sua vida do que aqueles que falam nas suas costas: tá tudo bem, vai lá. Quando Pedro afundou, Jesus não disse: você é um fracasso. Jesus perguntou para ele: por que duvidaste, Pedro? Por que você está duvidando, Pedro? A forma como nós perguntamos algumas coisas muda toda uma história, sabe? Colossenses 4:6 diz assim: que as palavras de vocês sejam agradáveis. Fala assim: agradáveis. Amém? Nem toda verdade precisa ser dita como você pensa. Você pode pensar, só não precisa dizer. Amém? Maturidade não é apenas controlar ações. Maturidade é controlar a língua. Amém? E outra coisa difícil: quem não controla a língua nunca controlará ambientes. Certo? Quem não controla a língua nunca controlará ambientes. Aleluia. Glória a Deus. Por isso hoje, peça algo ao Senhor que chama domínio próprio. Talvez você está precisando disso um pouquinho na sua vida. Domínio próprio. Esses dias lá no IMAIS, uma criança falou assim: nossa, ele está precisando de domínio próprio. Exatamente, está mesmo, porque ele não está dando conta. Porque as crianças são ensinadas. Então, talvez o que você está precisando é de domínio próprio sobre a sua vida. Mas eu quero declarar sobre você que a sua boca será um instrumento de vida. Amém? Que as suas palavras carregarão honra, maturidade. Que as suas palavras vão transformar ambientes. As suas palavras vão curar. As suas palavras vão edificar. As suas palavras vão levantar. E a partir de você, muitas pessoas terão o seu destino mudado. Amém? Fala assim comigo: Deus usará a minha comunicação para fortalecer pessoas e transformar ambientes.
2, Salmo 64:3. Eles afiam a língua como espada. Vamos ler todos juntos? Eles afiam a língua como espada. 2, feridas de palavras duram mais que feridas físicas. Provérbios 15:4 diz: as palavras bondosas nos dão vida nova. Sabe, quando eu era criança, meus pais sempre me corrigiram de castigo, batia, punha chinelo, punha correr atrás da porta, vara em cima da geladeira, porque eu era uma criança muito tranquila. Então, eles tinham que usar esses métodos comigo. E aí, minha mãe fala assim que minha mãe me batia, aí eu ficava assim, não doeu, não doeu, não doeu. Aí ela batia mais forte, não doeu, não doeu, não doeu. Até eu chorar. Aí quando eu chorava, ela, pronto, agora doeu. Agora você entendeu, agora você entendeu a correção. Mas aquilo era uma palavra que eu dizia. Eu falava, não doeu, não doeu, não doeu. Claro que estava doendo, gente. Mas eu era atrevida, era terrível. O meu irmão era tranquilinho, gente. Como é que pode? Uma bênção que menino não fazia nada de errado. É porque menino é mais tranquilo. Oi? Só o pastor mesmo, né? Só o Rafa. Gente, o Rafa não fazia nada de errado, dava uma raiva. Só porque eu apanhei tudo, ele não apanhava nada. Ele nem tinha nada, ele não tinha correr atrás da porta, vara em cima da geladeira, chinelo. Uma vez meu pai me deu uma chinelada, ficou escrito assim, Raider. Gente, o corpo consegue cicatrizar, mas existem feridas que atravessam décadas. Graças a Deus eu não tenho ferida emocional nenhuma pela forma que meus pais me corrigiram. Eles sempre me corrigiram com muita verdade, com aquilo que a palavra falava, que era para ser corrigido, mas com muito amor. Eu sempre sabia por que aquela correção estava acontecendo. Sempre eles me chamavam e falavam assim, senta aqui, você vai fazer o quê? Por que você vai ser corrigida? Ah, já sei, por isso, por isso, por isso. Isso, eu sabia tudo que estava errado, que eu fazia errado, e aí eu apanhava, pensa. Era desse jeito. Sempre com muito amor, sempre com muito carinho. E aí, como isso passou, eu não tenho ferida emocional nenhuma dessa forma que eu fui corrigida. Porque eu entendia que eu estava errada e que eu precisava ser corrigida. E assim eram as correções. E quem te corrige hoje, meu irmão? Depois de adulto, depois de grande, depois de velho, depois de idoso. Quem te corrige hoje? Não acho que você não erra, não, porque você erra. E você precisa de correção. Amém? Tem pessoas hoje que vivem de ecos de palavras antigas. Você é um problema, você não serve, você não fala bem, ninguém vai amar você, você nunca terá sucesso. As palavras, elas nunca param nos nossos ouvidos. As palavras sempre descem para a nossa alma. E o mais assustador dessa frase é que foram liberadas dentro de casas, dentro de lares. Quem deveria proteger, feriu. Quem deveria fortalecer, quebrou emocionalmente a pessoa. Por isso existem pessoas extremamente competentes, mas emocionalmente inseguras. Você fala assim, nossa, que competente, mas que insegurança. Porque cresceram ouvindo morte emocional. Existem pessoas sorrindo por fora e sangrando por dentro. Por causa daquilo que ouviram há anos na sua infância. E o inimigo, ele ama isso, porque palavras negativas criam fortalezas mentais. E a pessoa começa a acreditar na mentira que lhe foi contada. E isso limita o seu sonho, limita as suas oportunidades, limita o seu destino. Aí ela tem medo de crescer, ela tem medo de tentar, ela tem medo de liderar. Por quê? Aquele que era para entregar coragem, entregou palavras difíceis. Mas hoje Deus vai quebrar isso na sua vida. Porque aquilo que disseram sobre você não define quem você
Palavras possuem direção espiritual. Amém? Talvez você seja marcado por palavras humanas, mas hoje Deus quer substituir discursos antigos por verdades do céu. Hoje nós anulamos toda a palavra que seus pais, seus tios, seus avós, seu padrasto, sua madrasta, seus professores disseram para você, em cima de você, porque o céu ele te chama de capaz, o céu te chama de forte, te chama de útil, te chama de separado, de escolhido, de capacitado, te chama de filho amado de Deus. Aleluia! E toda prisão emocional hoje será confrontada pelo poder da verdade que há na palavra de Deus. Amém? Você nunca vai fazer com seus filhos aquilo que fizeram com você. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém? Eu quero profetizar que nenhuma frase antiga vai governar o seu futuro. Nenhuma palavra de morte vai governar mais a sua vida. Que nenhuma palavra torpe que lançaram sobre você te dará destino, te dará futuro, ou enraizará no seu coração. Amém? E você pode falar assim: eu recebo a identidade, a coragem e a verdade que vem de Deus. Amém? Aleluia. Colossenses 4:6 diz assim: 3, que as palavras de vocês sejam agradáveis e de bom gosto. Vamos ler todos juntos? Que as palavras... Agora fala para quem está do seu lado. Que a sua palavra, meu irmão, seja agradável, de bom gosto. Provérbios 16:24 fala que as palavras bondosas são como mel. Toda liderança cria cultura. Então, 3, líderes constroem com palavras, não só com ações. Toda liderança cria cultura, e cultura nasce de uma linguagem. Por isso, nessa casa, sempre falamos no Líderes, nossa missão, nossa visão, as nossas palavras proféticas sobre aquilo que acreditamos e os nossos valores. Porque a partir disso que nós falamos, a partir disso que nós comunicamos, nós criamos uma cultura organizacional. Criamos uma cultura nesse ambiente que nós estamos. Amém? E quando você pisa aqui, você começa a entender qual é a cultura desse lugar. A nossa cultura não é do inferno, a nossa cultura é do céu. Amém? A comunicação, gente, de um ambiente, ela revela a saúde daquele ambiente. Então, se nós estamos aqui sempre cantando palavras do céu, palavras de vida, palavras de esperança, nós estamos declarando que esse ambiente é saudável. É nisso que nós cremos e para isso que nós estamos caminhando. Amém? Por isso, você nunca vai ver nesse púlpito, nesse altar, palavras em canções que não estão de acordo com aquilo que nós cremos. Você não vai ouvir quem te viu na prova e não te ajudou. Você não vai ouvir isso. Você não vai ouvir isso aqui. Porque você está falando assim, tá, ele não me ajudou, mas se Jesus ajudá-lo e estender a mão e ele ser salvo e ele entrar junto comigo nessa jornada, e aí? O que você faz? Fica lá remoendo? Não, querido, é isso. Você precisa entender. Casas fortes possuem uma comunicação saudável. Equipes fortes possuem comunicação saudável. Igrejas fortes possuem comunicação saudável. Amém? Liderança também constrói emoções. Jesus sabia disso e fazia isso com muita habilidade. Ele sempre fortalecia os seus discípulos. E a palavra fala que ele chamou Pedro para andar sobre as águas. Ele chamou Mateus para segui-lo. Vem, segue-me. Ele sabia quem ele era. E mesmo assim chamou para seguir. Ele chamou Zaqueu pelo nome. Quando Jesus encontra com Zaqueu, Zaqueu está em uma árvore. Ele subiu em uma árvore para ver Jesus, porque a palavra fala que ele era de baixa estatura. E ele não conseguiria ver Jesus na multidão. Ele sabia que Jesus ia passar por aquele lugar. Então, Zaqueu sobe na árvore. E aí Jesus fala para ele assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em sua casa. Hoje eu vou dormir na sua casa. Jesus, ele restaura Tomé, aquele que não cria. Aquele que era incrédulo. Aquele que fala assim, será? Gente, Tomé era o verdadeiro será da nossa vida. Jesus, ele restaura Pedro após
o tê-lo negado. Jesus lava os pés de Judas sabendo que ele iria traí-lo. Sabe? Barnabé fez isso com Paulo. Quando ninguém acreditava em Paulo, Barnabé fala: vem cá, Paulo, vamos andar juntos. Porque Barnabé acreditava naquilo que Deus tinha colocado dentro da vida de Paulo. Grandes líderes não apenas corrigem pessoas, grandes líderes restauram pessoas. Amém? E a pergunta é: sua presença, a sua, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, ela fortalece os ambientes? A sua comunicação gera uma segurança para as pessoas? Pessoas crescem emocionalmente perto de você? Como elas se sentem? Eu quero profetizar sobre você que a sua liderança carregará a vida. Amém? Que a sua liderança carregará a honra, carregará a sabedoria, carregará destino. Eu profetizo que as pessoas serão fortalecidas emocionalmente quando se encontrarem com você. Em nome de Jesus, quando elas se encontrarem, você sempre terá uma boa palavra. Você sempre terá uma grande revelação para elas, uma grande decisão. Você vai olhar para elas e você vai falar assim: poxa, eu vejo um brilho de Jesus em você. Eu vejo uma semente de esperança em você. Eu vejo uma semente de inteligência em você. A partir de hoje as suas palavras serão mudadas, porque as suas palavras carregam atmosferas. Em nome de Jesus. Amém. Quando algo chega em você, você é aquela pessoa que para ou que continua aquilo. Se for ruim, para em você. Se for bom, continua em você. Amém? Ezequiel 37:4 foi a nossa mensagem da semana passada. Diz assim: profetize para estes ossos. Vamos ler todos juntos? Profetize para estes ossos. Se você não esteve aqui domingo passado, entre no YouTube, assista a nossa mensagem que foi poderosa. Amém? A cura 4. A cura começa quando alguém decide falar de vida. Amém? Isaías 50:40 diz assim: Deus me ensina palavras de sabedoria para que eu saiba animar os cansados. Quando nós olhamos para aquele vale estava cheio de ossos secos, morte, silêncio, destruição, fracasso, impossibilidade, sonhos enterrados, destruídos. Mas Deus não mandou Ezequiel analisar os ossos. Deus mandou Ezequiel profetizar sobre os ossos. Amém? Porque existem cenários que não mudam com o nosso silêncio. Mudam quando eu e você decidimos liberar vida. Talvez existem áreas secas na sua casa, no seu casamento, na sua mente, no seu negócio, na sua liderança. Mas Deus está dizendo para você hoje: fale, profetize vida, declare futuro, em nome de Jesus. Domingo passado, minha irmã chegou para mim, a gente conversou, ela falou assim: pastora, eu não estou numa situação difícil na minha empresa e tal. Eu falei assim: amanhã você chega lá e você começa a declarar vida, começa a declarar algo diferente, começa a declarar isso. Eu tenho feito isso. Eu falei: então continua fazendo. Aí ela me mandou uma mensagem terça-feira ou segunda: pastora, eu cheguei e já está diferente da semana passada. Glória a Deus. É assim, pequenos começos, grandes transformações. Amém. Deus está te dizendo: fale vida, fale futuro, fale esperança, declare algo bom. O inferno, gente, ele quer usar a nossa boca para reclamar. Mas Deus quer usar a nossa boca para restaurar. Gente, se deixar, a gente vai reclamar mesmo, a gente vai murmurar mesmo. Mas isso não pode ser a parte da nossa vida. Isso não pode fazer parte da nossa história. A gente pode mudar isso. Lá em casa, quando um está reclamando demais, um fala para o outro: nossa, tá chato pra caramba, para de reclamar. Aí o cara fala assim: nossa, você tá chatona, hein, reclamando. Aí a gente já: eita, tô reclamando muito, deixa eu mudar. Porque a nossa humanidade reclama de que está frio, reclama que está calor, reclama que está com dor no pé, reclama que está cansado, reclama que está com sono, reclama que está com fome. A gente reclama. Mas há poder nas palavras cheias de fé que nós profetizamos sobre nós. Amém? Jesus
fez isso o tempo todo. Ele fala para a tempestade: acalma-te, tempestade. Ele fala para Lázaro: sai para fora, Lázaro. Vem, eu já te ressuscitei. Ele fala para a filha de Jairo: Talita cumi, levanta, menina. Diante da cruz ele fala assim: está consumado, está pago, o preço foi pago. É isso. Jesus entendia que as palavras liberam atmosferas espirituais e a Power Music já pode subir. Jesus entendia isso perfeitamente. Talvez alguém está perto de você emocionalmente seco e Deus quer te usar hoje, usar a sua boca para restaurar a vida de alguém. Gente, o mundo já tem críticos demais. Nunca vi tanto crítico na minha vida depois da internet. Às vezes eu entro assim, eu vou lá nos comentários para ver o que o povo está falando. Deixa eu ver aqui o que o povo está falando. Aí você vê. Ontem eu estava vendo uma receita de bolo. Olha para você ver, a menina ensinando a fazer um merengue de morango. Aí eu estava assistindo, aí uma escreveu assim: nossa, eu fiz essa receita, ficou muito boa, fiz no Natal. Aí outra vem: nossa, tem muito açúcar, eu que não quero essa receita. Mas não quer, não faz e rola o feed. Você não precisa ir lá comentar que a receita tem açúcar, que você não vai fazer. Mas a pessoa quer dar opinião para tudo, até onde não foi pedido, até onde não foi chamado. Aí uma escreveu para ela: uai, sai daqui então. Eu falei: é mesmo, sai junto. Eu não escrevi nada não, gente. Porque meu dedinho encosta, mas aí Deus fala assim: pastora, não, volta. Gente, escreve e apaga. Entendeu? Apaga. Você nunca sabe o tamanho da guerra que alguém está enfrentando. Por isso, fale de vida. Amém? Muitos milagres começam a partir da nossa palavra de profecia. Muitos milagres começam através da nossa palavra de vida, através da nossa boca. Amém? Por isso eu quero profetizar sobre você que a sua boca carregará esperança, fé e restauração. Deus te usará para levantar pessoas, para levantar ambientes, para liberar vida onde existe morte emocional. Fala assim comigo: Deus me usará para levantar pessoas com palavras de vida. Hoje, em nome de Jesus. Amém. Hoje Deus está confrontando a nossa linguagem. Amém? Ele está confrontando a nossa postura. Ele está confrontando aquilo que nós dizemos. Porque talvez o maior problema de alguns ambientes não seja a falta de talento, de oportunidade, seja o excesso de palavras terríveis que falamos. Mas hoje Deus muda isso. Amém? Fique de pé, coloque-se de pé. Nós vamos declarar que palavras de vida estão sendo derramadas sobre a nossa vida. Que a sua casa não será doente, que seu casamento não está esfriando, que seus filhos não estão afastando, que você não está cansado, não, que você está pronto, que a sua casa é uma bênção, que seus filhos estão conhecendo a Jesus. Por isso que quando chega alguém aqui, ou que alguém fala de alguém que ainda não é convertido, que não conhece Jesus, a gente fala assim: ele é pré-crente, está no processo. A gente fala assim: não sei o que, já é pré-crente. Por quê? Nós já estamos profetizando que aquela pessoa vai conhecer Jesus. Nós estamos declarando uma geração de cura, uma geração de honra, uma geração que fortalece, uma geração que libera vida. Então nunca fale: meu filho, ele é terrível, ele está afastado do Senhor. Não, faz igual minha sogra fazia: filho, ela falava assim, ela tem uma vozinha assim fininha, ela falava: filho, você é de Jesus, não tem problema, você está no mundo não, mas você é de Jesus. E na hora certa aquela palavra se materializou e confirmou aquilo que ela dizia. É isso, nunca desista dos seus filhos, dos seus pais, do seu marido, da sua esposa, do seu trabalho, do seu negócio. Não desista, gere uma atmosfera de vida sobre eles. Tá difícil, você não vai dizer lá no seu trabalho amanhã: nossa, tá difícil demais. Você fala assim: nossa, Deus vai me dar uma estratégia maravilhosa para essa semana. É isso que você vai falar, você vai mudar a atmosfera e você vai começar a declarar, e aquilo que você declara vai começar a se materializar e existir, porque Deus traz a existência aquilo que não existe como se existisse. Então é isso. Às vezes eu e o pastor Luiz, a gente está resolvendo as coisas do academy ou da escola, a gente, nossa, não, vai dar certo. Porque a nossa humanidade quer dizer que vai dar errado.
A nossa visão pequena, tacanha, vai falar, mais ou menos. Mas eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que eu creio. Então eu tenho que mudar isso através da minha palavra. E eu tenho que declarar outra coisa daquilo que eu estou vendo. Amém. E é isso que você vai fazer hoje. Levante as suas mãos e comece.